Puran, Levoide, o que eu vou falar para o paciente? Você não vai melhorar da sua tireoide enquanto você estiver tomando essas coisas. Por quê? Primeiro, aquilo ali é só o T4. Na verdade, nem é o T4, né? É a levotiroxina sódica. Então, se a minha tireoide é formada por T3, T4 e por aí vai, se eu tô dando só um, o TSH dele vai estar bom. O T4, assim, é para tá bom, né? O T4 vai estar bom e o T4 livre vai estar bom. E o resto? O resto nem é medido. Eles nem medem. Os pacientes que aonde eu vou querer chegar, que é para falar do Hashimoto, quantos pacientes meus chegam lá com Hashimoto, que já tem há 10 anos, 8 anos, e o último exame de anticorpo foi de 8 anos atrás, de 6 anos atrás, porque o que é falado para eles? O que eu aprendi na faculdade. Ai, doença autoimune da tireoide. É assim mesmo, tá bom? Nem precisa dosar mais os anticorpos, porque vai chegar numa hora que a sua tireoide vai parar de funcionar. Aí quando ela parar de funcionar, aí a gente vê o que a gente vai fazer, o que a gente toma o remédio. Oi? Se eu sei que para ir, sei lá, daqui para Santos, eu preciso ter um tanque de gasolina cheio, se eu sair com metade do tanque, eu vou ficar no caminho. Se eu ficar no meio do caminho, eu não quero. Então, eu vou sair daqui com o tanque cheio. A mesma coisa. Se eu já sei o que vai gerar, aonde vai chegar o meu Hashimoto, numa possível atrofia tireoidiana, o que eu vou fazer para que o paciente não chegue lá? Então, eu não sei quais são os exames que vocês dosam. Eu vou anotar aqui para vocês todos os exames que eu doso. E o principal é explicar isso para os pacientes, porque senão a gente chega igual o outro profissional que chega com o exame, vai ticando e passa a próxima folha. Em média, eu demoro de 40 minutos a 1 hora da minha consulta só explicando os exames para os pacientes. Então, o que eu peço? T3, T4, T4 livre, T3 livre, T3 reverso. Aí os anticorpos, antitireoglobulina, antiperoxidase, você vê se tem outra caneta, por favor? Ah, não, tá aqui, tá aqui. Tireoglobulina, TSH, antirreceptor de TSH, é isso. Então, são os anticorpos que vão dizer se o nosso paciente está com Hashimoto ou não. Então, é tão engraçado, assim, é tão curioso, né? O que nós, profissionais de saúde, o tanto que a gente pode mexer com a vida das pessoas e a gente não tem nem noção. Essa minha paciente se formou semana passada em nutrição. Ela é servidora pública, formou em coisa de TI, a ciência da computação, essas coisas assim, e pelo próprio problema de saúde dela, foi tão atrás, que se encontrou na nutrição como a profissão dela do coração. Então, primeiro, se eu tenho um paciente, por que eu tenho médico lá comigo? Porque tem coisas que são da minha alçada. O que é da minha competência, eu trato. O que não é da minha competência, eu delego. Então, um paciente com Hashimoto, que chega lá tomando T4, primeiro, eu quero que vocês comecem a ler, jogar no Google a bula de cada um dos remédios que os pacientes de vocês usam. Se vocês já fazem isso, ótimo. Se vocês não fazem, comecem a fazer. Vocês vão ver que às vezes o paciente usa 3, 4, 5 medicações com lactose, com metal, com soja, com um monte de tranqueira, aí depois algo não vai funcionar, ele vai falar, ah, mas eu tô fazendo a dieta direitinho, não melhora. Não melhora, porque é o que eu explico para ele. Eu te dou banho, você suja na lama, eu te dou banho, você suja na lama. Não adianta a gente trabalhar com um processo de descontaminação, sendo que a exposição, ela vai estar maior. Já estão me avisando ali que a gente está no tempinho do almoço, eu vou só fechar essa parte aqui de tireoide. Ah, tá. É porque ela colocou uma placa ali, eu não enxergo de longe. Eu falei, ai meu Deus, vou ter que falar.
Então, primeiro, doença autoimune, Hashimoto. Se ele é autoimune, o que diabos está acontecendo com o sistema imune dele para ele ter desenvolvido uma doença autoimune? Então, o que eu explico para os pacientes? Primeiro, uma doença autoimune, vamos fechar as portas e as janelas, porque o seu ambiente está mais suscetível, está mais favorável para o desenvolvimento de outras doenças autoimunes. Lúpus, vitiligo, artrite, artrose, fibromialgia, degeneração macular, que é algo que minha avó tem, assim, de doença, né, mesmo, que ainda não tem cura. Então, por ela eu fui estudar degeneração macular e fui ver que degeneração macular é coisa de cunho autoimune. E dentro da visão da medicina chinesa, visão está relacionada ao mau funcionamento do fígado, que vai se manifestar na visão, e problemas de visão na visão da metafísica da saúde tem a ver com as situações da minha vida que eu não quero ver e que eu não quero enxergar. Então você ter alguns tipos de problema de visão é um mecanismo de defesa do seu corpo para aquela situação que você está inconformado. Vocês entendem como vai muito além de preencher, de dar um cardápio para o paciente? Que a gente precisa estudar mais coisas para a gente fechar um diagnóstico e fechar uma proposta de tratamento para o paciente. Aí que esses dias chegou uma paciente com verruga não sei aonde, no joelho. Aí se eu coloco lá, verruga não sei o que, metafísica da saúde. Aí nesse caso, isso aqui tem a ver com dificuldade de aceitação de sexualidade. Ela, doutora, é verdade, eu sou bissexual. Então, assim, tudo tem uma resposta. Nem sempre a gente sabe tudo de tudo, mas a gente precisa ir buscar. Então... Só tem que avisar que agora todo mundo que tiver uma verruga no... Vai falar, ai meu Deus, será? Ainda nem me percebi. Explica direitinho. Então, assim, o que eu quis dizer foi muito legal isso que você comentou. Mas é porque, assim, a gente não pode se conformar. Ah, não é desse jeito, porque o que é colocado pra gente? Ah, não, isso daí, assim, é da genética. Pô, mas lá em casa ninguém